Eu vou repetir, esse texto vai falar de alguns milagres que Jesus fez e ainda faz. Aleluia. Jesus ainda faz milagres, porque Jesus ele está vivo. Ele se entregou à morte para nos dar perdão pelos nossos pecados, mas ele ao terceiro dia ressuscitou e está vivo aqui no nosso glória. Então esse texto vai nos falar sobre alguns milagres que Jesus fez e ainda faz. Jesus ainda faz milagres. E aqui nós vemos no verso que lemos que Jesus foi com ele. Havia um personagem aqui nesta passagem por nome Jairo ou Jair. E este homem por nome Jairo, ele procura o mestre. Ele se aproxima de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Era um general, era um homem de boa posição na sociedade. E ele pede ao Senhor: olha, vai em minha casa porque eu tenho uma filha e ela está à beira da morte. Eu preciso que o Senhor vá lá em casa e imponha sobre ela as mãos para que ela sare, para que ela viva, para que ela volte a ter saúde. E Jesus nesse caminho, é o que nos diz o versículo, Jesus foi com ele. Jesus indo com ele para atender grande multidão, o apertava e o comprimia. Jesus está indo para atender ao Jairo. Jesus está indo para atender a ele, ao pedido dele, para curar a filha dele. Mas nesse caminho há uma grande multidão, e no meio desta grande multidão há uma outra personagem, uma mulher que havia 12 anos e ela sofria uma hemorragia grave, aonde nessa hemorragia sangue saía todos os dias. E a palavra nos diz que durante 12 anos essa mulher vem gastando todos os seus bens com médicos e mais médicos, e a palavra nos diz: nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. O estado dela era cada vez mais degradante. Eram 12 anos sofrendo com uma hemorragia. Eram 12 anos sofrendo com os mesmos problemas. Médicos não lhe davam soluções. Seus haveres todos ela gastou. Todas as suas economias foram gastas para, de alguma forma, tentar recuperar a tua saúde. Porque há algumas coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro pode te dar muitas coisas, mas há muitas coisas que o dinheiro não pode te dar. Uma das coisas que o dinheiro não pode nos dar é a saúde. Outra coisa que o dinheiro não pode nos dar, a salvação, o perdão pelos pecados. Essa mulher entendeu isso. Ela gastou todos os seus bens para de alguma forma ter revertido essa situação. E o fluxo de seu sangue cada vez mais jorrando. Ela perdendo as suas forças, perdendo a sua energia, perdendo a sua vitalidade, perdeu até mesmo o prazer de viver. Mas ela, no meio da multidão, talvez desesperada, não vendo saídas, mas ela conhece a fama de Jesus. Ela sabe que Jesus cura, ela sabe que Jesus tem todo o poder. Ela conhecendo a fama de Jesus, certamente sabedora de que Jesus há pouco antes havia libertado o endemoniado gadareno. Há pouco antes Jesus havia feito milagres extraordinários. E ela, conhecendo esta fama, ela vai agora quebrar um princípio judaico. Porque no judaísmo os impuros tinham que ficar fora da cidade. Ela era uma mulher considerada para os judeus impura, porque ela estava jorrando sangue, e sangue para os judeus é vida. Então ela era considerada uma mulher maldita perante a sociedade.
e como uma mulher maldita carregando uma maldição, porque para os judeus uma enfermidade era uma maldição, e a pessoa que carregava ou portava uma enfermidade para os judeus era uma pessoa maldita. Então esta pessoa agora carregando esta maldição, ela vai quebrar o princípio judaico, porque ela não poderia de forma alguma entrar dentro do meio de uma multidão, participar de uma reunião como nós estamos participando aqui esta noite. Ela não poderia ter feito jamais o que ela fez, mas ela estava consciente de que o que ela estava fazendo era a sua última esperança. E que se esse ato que ela fizesse, ela não obtivesse o resultado esperado, ela saberia que o que esperaria ela seria a morte. Então ela precisava tentar. Eu quero trazer para nós aqui essa noite, você precisa ir um pouco mais adiante. Você precisa tentar mais. Talvez você já gastou o seu dinheiro, talvez você já tentou todas as alternativas possíveis, mas ainda te resta uma: se aproximar do Senhor Jesus. Se aproxime um pouco mais do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que ela vai no meio da multidão e talvez até mesmo se rastejando no meio da multidão, ela consegue tocar a orla das vestes do Mestre, porque em seu coração ela já tinha acertado isto em si, dizendo: se eu tão somente tocá-lo, eu ficarei curada deste mal. Ela dizia em seu coração: se tão somente eu tocá-lo, eu ficarei curada deste mal. Ela agora está, talvez, o texto não diz, mas talvez ela está rastejando, porque a multidão apertava e comprimia o Mestre. Então o único jeito de uma pessoa flagelada, debilitada, se aproximar do Mestre, rompendo uma multidão, era talvez rastejando. Aleluia. Ou talvez andando de joelhos. Aleluia. Para de alguma forma tentar tocá-lo, porque em seu coração ela já dizia: se eu apenas tocar, eu ficarei curada deste mal. Talvez você gastou seu tempo, dinheiro para tentar alcançar um milagre, talvez não alcançou o milagre, porque esse milagre só será alcançado no dia em que você se aproximar do Mestre. Esse milagre talvez só será alcançado no dia em que você se aproximar do Mestre. É o que ela fez. Ela se aproximou do Mestre. Ela conseguiu tocar o Mestre. E a palavra nos diz que ela sentiu em si a cura. Ela sentiu o milagre, porque ela tocou o Mestre. Ela acreditou que se tocasse no Mestre, ela ficaria curada. Ela toca o Mestre, ela sente a cura, e agora ela começa a se rastejar para sair do meio da multidão. Mas Jesus, como é misericordioso, Ele disse: alguém me tocou. Alguns dizem: a multidão te aperta e te oprime, e você diz que alguém te tocou. Jesus diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. E a palavra nos diz que Jesus, ele continua enfaticamente: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. Versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Irmãos, Jesus é Deus, amém? E como Deus, ele tem alguns atributos incomunicáveis ao homem, e um deles é o poder de saber de todas as coisas, que é a onisciência de Deus. Jesus sabia quem lhe tocou, sim ou não, igreja? Sabia. Jesus sabia que essa mulher havia o tocado e que o milagre havia acontecido. Sabe por que Jesus pergunta quem lhe tocou? Porque Jesus queria que esta mulher se apresentasse no meio de uma multidão que desprezava ela, que tinha ela como maldita.
Jesus queria agora fazer com que sua vergonha se tornasse agora uma honra para ela. Jesus queria honrá-la no meio daquela multidão que antes desprezava ela e tinha ela como uma maldição. Jesus queria agora abençoá-la e apresentá-la publicamente àquele povo, para que todos os judeus entendessem que Jesus Cristo cura, salva, perdoa pecados, está nos preparando para nos levar para o céu. Jesus queria que ela fosse conhecida pelos judeus, não mais como uma maldição, mas sim como alguém que recebeu um milagre da parte dele. Então responderam seus discípulos: não vê que a multidão te aperta e dizes quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver a quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara aquele milagre, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ela veio e se prostrou e declarou-lhe toda a verdade. Em primeira instância, como eu já disse, ela veio rastejando, talvez de joelhos, mas desta segunda vez ela vem andando e rompendo a multidão, correndo e se prostra aos pés do Mestre. Ele declara toda a verdade e ela diz: eu quem te tocou. E sabe o que Jesus disse para ela? Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Fica livre do seu mal. Filha, a tua fé te salvou. Para os judeus era uma maldita, para Jesus era filha. Filha, a tua fé te salvou. A palavra nos diz pelo apóstolo: esta é a vitória que vence o mundo, a sua fé. Tenha fé em Cristo. Saiba que Jesus, ele pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Jesus pode te dar milagres que o dinheiro não pôde te dar. Jesus pode trazer uma satisfação tal qual o dinheiro nunca pôde te trazer. Jesus pode te curar, Jesus pode te limpar, Jesus pode te libertar. Aleluia! Mediante a tua fé, acredite, porque Jesus, ele é poderoso. Acredite no milagre de Deus. Falando sobre respeito aos 12 anos do sofrimento desta mulher, houve também uma mulher que sofreu 12 anos aqui nesta cidade de Espera Feliz. O nome dela é Verinha. Esta mulher orou por 12 anos pela libertação de um filho seu, que por 12 anos esteve no mundo das drogas, perdido, foi preso, usava todo tipo de drogas. Mas ela por 12 anos ela orava, ela buscava pela libertação, e em suas orações ela dizia: Deus, liberta o meu filho Lucas. E hoje este Lucas está aqui pregando a palavra. Há 8 anos atrás o Senhor me resgatou, me salvou, perdoou os meus pecados e o milagre aconteceu. E o que era maldição agora se tornou bênção. O que antes era julgado pela sociedade como impuro, como maldito, e maldiziam, agora dizem: Pastor Lucas, irmão Lucas, missionário Lucas, é como eu sou conhecido. Oh, glória, aleluia. Em muitos lugares onde passo trabalhando, os clientes veem o comportamento e dizem, e às vezes mandam mensagem: você é pastor? Eu digo: ainda não, mas pretendo ser. Oh, glória, bendito seja o nome do Senhor. Deus ainda faz milagres, irmãos. Deus, ele ainda opera com o teu poder. Sabe qual é o maior milagre de Jesus, queridos? O maior milagre de Jesus é a salvação da vida do homem, é a transformação do ser. O maior milagre de Jesus não está na operação de maravilhas, na palavra como aleijados andam, cego vê, mulheres do fluxo de sangue são curadas, ele anda sobre as águas. Esse não é o maior milagre de Cristo. O maior milagre dele é transformar o homem em uma nova criação. O maior milagre dele na vida de alguém é perdoar os teus pecados
pecados e transformá-lo em uma nova criação, porque aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, assim como na vida desta mulher que era tida como maldita, agora essa mulher é tida como aquela que creu no milagre, rompendo a multidão, tocou na orla do mestre e foi curada. Hoje essa mulher é conhecida como aquela que recebeu o milagre de Deus. O Senhor ainda faz milagres. Jesus está neste lugar, Ele ainda faz milagres. Eu não sei qual é o milagre que você está buscando e tentando alcançar, mas eu vou te dizer uma coisa: o segredo é se aproximar do Mestre. O segredo é de alguma forma tocá-lo para que o milagre aconteça. Alguém pode perguntar: como eu vou tocar um Espírito? Porque Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então a única forma de tocá-lo é em Espírito, é em verdade. Seja sincero na busca contínua pela presença de Jesus, pois assim você conseguirá se aproximar dele. Vai tocá-lo, vai tocar o sentimento dele, oh glória, e ele vai te atender. Ele vai se inclinar e vai te atender. E o milagre vai acontecer na tua vida. O milagre vai acontecer na tua vida. Creia, porque o milagre ainda acontece. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo que curou esta mulher dessa hemorragia é o mesmo que está aqui nessa noite dizendo para você que ele ainda cura, que ele ainda salva, que ele ainda perdoa pecados, que ele ainda batiza no Espírito Santo e com fogo. Ele ainda faz milagres. Amém, irmãos? Aplauda o nome do Senhor Jesus, porque ele ainda faz milagres.